Começar a gravar. Beleza. Ô, professor, aquele negócio branco lá, pra gente botar a foto, né? Como é que bota? Então, você vai estar, ele vai abrir para você um documento do Word normal. Então você vai lá e inserir imagem do arquivo. O arquivo vai abrir o seu diretório raiz. Tá. E aí você puxa onde você salvou as suas fotos, no computador ou no celular. Se você estiver usando o notebook, você vai ter, e tirou as fotos do celular, você vai ter que jogar a foto do seu celular para dentro do notebook para depois puxar para dentro daquele arquivo. Mas é como se inserisse uma imagem normal nas fotos que você tirou. Por isso que eu deixei lá em formato de Word. Ô, professor, mas é possível agora. Tranquilo? Aí qualquer dúvida vocês me dão um toque. Eu vou ver se eu gravo um vídeo de como eu faço esse procedimento e deixo salvo lá para vocês também, que aí vocês não têm essa dúvida. Mas não deixem de anexar. Eu tive alguns alunos, foi até, se não me engano, do sexto C, de uma mãe que ficou chateada porque a filha tinha ficado de recuperação em algumas matérias. E ela falou assim, uai, mas minha filha fez tudo, tá lá. Tá? Ela colocou marcado como se tivesse feito. Só que qual é o problema? E às vezes não é nem maldade, eu não tô colocando aí. Boa tarde, professor. Boa tarde, seja bem-vindo. Tô nem colocando a culpa no aluno, eu tô dizendo o seguinte: tomem cuidado quando vocês marcarem que a atividade, que você fez a atividade, para ver se você realmente anexou as atividades lá. Porque o aluno está marcado como feito, aí vai deixar de estar como atividade a fazer. Aí a mãe está lá observando, coloca assim, não, tá tudo feito, olha lá, não tem nenhuma, aqui na plataforma não tem nenhuma atividade em aberto do meu filho. Só que o aluno está marcando que fez, feito, sem anexar ou sem ter realmente feito a atividade. E aí chega no final do bimestre, o professor chamou a atenção e às vezes o aluno não está nem assistindo às aulas do Meet. E aí o que acontece? Para a mãe, o aluno, como ele marcou que tinha feito, para ela está tranquila. Não, tá lá, ó, não tem nenhuma atividade para fazer. Só que esquece que às vezes o aluno marcou feito, mas ele não anexou ou não fez as atividades do formulário, do Google Form, por exemplo, no caso de história que eu deixei algumas para ser feita. Aí vai, quando vai chegar lá no bimestre, o aluno ficou de recuperação como não tendo feito, e na cabeça da mãe ela fica brava, porque ela vai entrar lá e fala, não, tá aqui, ó, minha filha fez tudo, mas não fez, ela só marcou que fez, mas não anexou, não fez as atividades, não assistiu nenhuma aula, e aí a mãe fica chateada com o professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Professor, na minha atividade da Grécia, ela ficou em branco. Não apareceu o vídeo. Na aula gravada, eu confirmei lá, a aula tá lá. Sim, aí eu vou olhar de novo. Dê uma olhada lá que eu confirmei, alguns alunos tinham me chamado a atenção, eu entrei lá, tá o vídeo tranquilo do YouTube lá baixado. Dá uma confirmada depois professor, lá. é só pra copiar os seus slides, né? Sem adicionar nada? Não, o vídeo que eu deixo é para você assistir caso você não lembre de alguma coisa que eu falei na aula. Então eu gravo a aula e deixo lá disponibilizado. No caso da atividade, que a gente está chamando de diário de bordo, a folha que está lá, o arquivo que está lá está em branco, que é para você anexar. Ou você pode fazer o texto digitado direto no arquivo, ou você pode fazer no caderno, tirar foto e inserir a sua foto nessas páginas em branco que está lá. Eu deixo a critério de vocês. Hã? Professor, digitado? Isso. Você pode digitar. Pode digitar no computador também. Tá lá para você fazer da melhor maneira possível. Eu prefiro que você faça a mão. Diga. Eu posso só botar o resumo da aula, por causa que os slides estão na plataforma. Pode, só o resumo. É só ele que eu quero. O slide não precisa. Eu só quero o resumo. Só o seu resumo. Peraí. Eu fiz ontem essa atividade e aí eu botei só o resumo. Tá tudo aqui resumido. Beleza, você colocou lá na plataforma para mim, né? Atividade que eles estão falando. Ainda não, eu vou botar tudo junto no meio. O diário de bordo, gente, até agora... Pode tirar do diário de bordo também, do slide? Pode o quê? Colocar embaixo?
Eu posso tirar do... Ô, professor, eu mandei o meu diário de bordo. Tirar dele também? Professor, Então, galerinha, presta atenção. Professor. Lembrem... Pera aí, rapidão. Deixa eu só fazer... o diário de bordo. Tranquilo. Deixa eu só fazer uma observação para vocês. Cuidado, se eu tô abrindo brecha para vocês digitarem, cuidado, porque eu conheço o aluno, porque eu já fui aluno, continuo sendo aluno, fiz mestrado, vou fazer doutorado, então eu continuo sendo aluno. E eu sempre fui um dos alunos mais mala que tinha. Então se liga, cuidado com essa ideia de Ctrl+C, Ctrl+V. Cuidado. Eu sei os textos. É porque o aluno acha que eu estou liberando de digitar, o aluno vai pegar na internet qualquer texto, qualquer resumo feito de Grécia e vai Ctrl+C, Ctrl+V dentro lá. Se liga. Cuidado. Eu sei a linguagem de vocês. professor, tem uma coisa Professor, ainda não mandei nada lá pra você. Eu tô Tranquilo. esperando. Eu ainda não mandei nada, mas eu já fiz aqui. Professor. Vai me mandando por semana. Não coloque tudo de uma vez no final do slide, não. Vai me passando. Semana 1, semana 2, slide de 1 a 5. Vai me colocando. Não espera para colocar tudo, não. Professor, Beleza, Luiz? Cuidado. tem uma coisa que os alunos estão fazendo que é grupo paralelo. Também, isso é legal. Também é legal. Pessoal, eu tô copiando os slides e fazendo os resumos. Isso. No caso da cópia do slide, não, tudo bem. Se você quer fazer, a opção é sua. Você não precisa copiar os slides. Se você fizer só o resumo, já é bacana, já serve, já é o que eu estou pedindo. Não precisa copiar o slide. Diga. Tem que juntar o slide com o resumo. Eu faço assim, ó, eu pego um pedacinho do slide que eu acho importante, bacana, e o que eu acho legal do resumo. Então, Professor, como é que você foi seu deixa eu final falar de de novo para vocês, rapidão. Eu boto os resumos e depois copio os slides. Então, cuidado, eu tô entendendo o que vocês estão falando. Quando vocês falam de colocar o slide junto com o resumo, porque o que acontece? Vocês estão fazendo um resumo, ele tá ficando pequeno. Ah, eu só lembrei disso, eu só lembrei daquilo. Aí ficou pequenininho. Se eu encher uma linguiça copiando o slide, o professor vai ver lá que, poxa, eu fiz muita coisa e ele não vai pegar no meu pé. Gente, cuidado. Ó, eu falei, as minhas aulas são 1h20. Pode ser de qualquer tamanho, botando o resumo. Pois é, o resumo de 1h20 de aula, ele não tem como ficar menor do que 2 páginas. Não tem como. É 1h20 de aula. É o mínimo de 2 páginas, o mínimo. Menos do que isso, tem alguma coisa de errado. Você já ficou com preguiça. Professor, E quando você chama de o mais importante, cuidado com esse o mais importante. O mais importante não é o que você acha que é. Ah, não, isso aqui eu acho importante. Ah, isso aqui eu não vou nem copiar porque eu não achei importante. Não é isso um resumo. O resumo é o que eu falei. Eu estou dizendo para vocês o que é importante. Não é vocês. Cuidado. O meu deu 1,5. Tá pouco, pode olhar lá. Tá pouco, 1h20 de aula, uma páginazinha e meia, só se sua letra for de formiga. Aí eu não vou conseguir nem ler. Cuidado, cuidado. É muita coisa que eu falo. O resumo do Egito Antigo deu 9 páginas tudo. Pois é, veja. Não tem, eu falo muito, gente, eu dou muito detalhe. Principalmente Grécia. Só de geografia, porque a aula que eu dei passada foi praticamente geografia, né? Foi só a geografia aí da Península Balcânica que eu falei ali. Foi basicamente aula de geografia. Agora que a gente vai começar. Em falar nisso, vamos lá agora, fecha um pouquinho aí o microfone de vocês. Meu final de semana foi ótimo, foi bem tranquilo. Sábado a gente teve as reuniões aí. Para quem participou das reuniões, poucos alunos ficaram em história. Somente os alunos que deram mole de com força. Eu venho ajudando muito no primeiro bimestre para vocês se acostumarem com o formato da aula. No diário, no seu eu não fiquei. Beleza? Então agora, cuidado com o segundo bimestre. Por quê, professor? Porque agora é Grécia e Roma, muito conteúdo, e agora eu não vou levar mais, assim, eu não vou relevar uma série de coisas que eu relevei no primeiro bimestre, porque vocês estavam aprendendo. Agora não, vocês já estão craque, o pau vai quebrar lá, então... Cuidado! As desculpas que vocês tiveram no primeiro, não terá no segundo, porque vocês já estão sabendo como é que rola. Diga. Você vai fazer diário de bordo o ano inteiro? Não. O que acontece? O diário de bordo eu estou utilizando enquanto as nossas aulas estão online.
Nessa aula online, o diário de bordo foi uma ferramenta que eu estou substituindo por outra que eu utilizo em sala de aula. Como no terceiro bimestre, ou seja, a partir de agosto, a gente já vai estar, acredito eu, e já está tudo encaminhando para o ensino híbrido, ou seja, uma parte das nossas aulas vão ser presenciais, aí é outra metodologia. Mas se liga quando isso estiver acontecendo, vocês vão ver como é que rola. É mais complicado ainda do que o diário de bordo. Vocês vão chorar um pouquinho mais ainda. Hã? Tô com medo agora. Fique, é para ficar mesmo. Fiquem com medo. Fiquem com medo, mas a gente vai estar junto, eu vou estar batendo lá, batendo presencialmente. Não tem coisa melhor do que bater em aluno de forma presencial. Fiquem tranquilos. Tranquilo? Então estou liberando o link aí para variar meu notebook naquela velocidade, daquele jeito especial. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá, história. Deixa ele abrir aqui pra gente. Eu abri continuar a nossa... Olha lá Diga. o meu que eu já te mandei, tá? Tranquilo, fica tranquilo que eu dou uma olhada. Eu sempre dou uma olhada. Vamos lá, minha filha. Vamos internet, minha jovem. Ô, professor, do slide 1 até o 5 lá, eu botei, eu já mandei pra você. Do slide 1 ao 5, né? Tá. Sim, Mandou agora, né? Você não tinha mandado ainda, não é isso? sim, porque eu não sabia. Pensar que podia mandar tudo junto. Não, tranquilo. Se você mandou, eu já dou uma olhada lá. Do slide 1 ao 6. Do slide 1 ao 6? Eu copiei até o 5. Eu copiei até o 5. Eu copiei até o 5 Eu fiz até o 6. Até o 6. Copiado. É porque eu Não sei tem problema, que eu não entendi gente. muito bem. Se fez até... Até o 6. Tem problema não. Se fez até o 5, eu recebo até o 5. Se fez até o 6, eu recebo até o 6. Não vai ser por isso que a gente vai brigar. Fiquem tranquilos. Então vamos lá, gente. Agora desliguem os microfones. Abram bem os olhos. Vamos iniciar a nossa aula de história. Se o slide cooperar, então, vai ser show de bola, hein? Eu vou ficar bastante feliz. Se ele... Professor, Ai. nessa aula, eu só presto atenção. Mas já os slides que você fala... Não, o resumo que você fala para copiar, eu vejo depois. Beleza, Eduardo. Não precisa copiar. É o seu resumo. É o que você entendeu da minha explicação. O slide é só para dar um apoio para vocês. Então vamos lá. Professor, fica tranquilo. eu não estou copiando os slides. Eu estou fazendo, tipo, nas aulas aqui, você está dando de... Se você está usando as minhas aulas gravadas, os slides também vão estar lá. Concorda comigo? Não, eu tô falando assim, o que você fala aqui nas aulas, observação, essas coisas, ou então você fala sobre os slides, aí eu pego o resumo e faço aqui. É aquele, só que você dá umas vaciladas, né? Às vezes eu já tô lá no slide 6, você tá me perguntando coisa do 1. Então, se liga aí, dá uma melhorada nessa sua forma aí que ainda não tá boa. Tranquilo? Então vamos lá, gente, desliga o microfone aí, vamos lá começar. Se liga, presta atenção então agora na tela. Diga, Ana. Mas, professor, a gente ainda vai continuar essa coisa aí? Com certeza. Já estou nele. É slide 7, né, professor? Que a gente... Isso, calma, eu vou chegar lá. Até o 6, né? Isso. Então vamos lá, gente. Agora eu preciso que o Pedro tá com a mão levantada, já perguntou. A Ana tá com a mão levantada, quer perguntar alguma coisa? Pergunte para eu iniciar logo. Vamos lá. O professor Por causa que eu não tinha conseguido acompanhar esses slides anteriores, eu acho que até o 2. Aí eu vou continuar do 7, aí depois eu vou ver aquela aula no YouTube para ver quais que era. Então, Ana, o que eu te peço não faça isso. Termine, se você parou no slide 2, termine do 2 até o 7, porque senão você vai de uma aula lá na frente e vai ficar indo e voltando. Isso não é bom para você não vai conseguir assimilar. Eu copiei todos os slides, só que eu ainda não fiz o resumo. Então, de novo, gente, o slide está lá. Vocês não precisam copiar o slide. O que eu preciso de vocês é o resumo de vocês. Um texto de vocês, colocando o que vocês entenderam da aula que foi passada. É isso que eu preciso.
Esquece copiar, gente. Para que copiar? O slide já está lá, não precisa. Eu preciso de um resumo de vocês. Vai ser pior, porque a gente vai copiar sem nem precisar. Pois é, não precisa. Copiar, esquece copiar, vocês já estão no Fundamental 2, vocês já estão no 6º ano. Não precisa copiar. Eu sou brava, então tem umas horas que tá travando, a internet tá meio ruim, aí talvez eu caia. Cuidado com isso. Cuidado com a história também da presença, com essa história de estar caindo e voltando. Presta atenção. Eu entendo, mas tenta manter aí. Vamos lá, gente. Bom, de novo, esse aqui é o slide 1, a gente já falou as observações que eu tinha feito da aula anterior exatamente sobre a forma, né? Já que eu estou trabalhando aqui, no caso, uma arte. Eu trabalhei a questão da barba, eu trabalhei a questão que os gregos têm uma preocupação com a forma, com a saúde. Perfeito. Perfeito. Também fiz a observação sobre a arquitetura, essa arquitetura principalmente com colunas, no material mármore. Isso, muito bem. Com pilotis, né, que são essas colunas muito altas, né, que vai ornamentar basicamente todos os palácios, todos os templos gregos. Eles têm esse formato, que é um formato que a gente chama de um formato clássico. Então, esse slide eu fiz essas observações. Aí, no segundo, a gente começou basicamente... Diga. Sobre a arquitetura, eu botei. A arquitetura grega, eles usavam mármore para as suas construções. Tranquilo, eu li tudo. Fiquem tranquilos que vocês colocam no resumo, eu leio todos os resumos para vocês, de vocês. Fiquem tranquilos. Já no slide 2, de novo, eu situei geograficamente onde o território grego se mantinha. Então eu falei sobre península, eu dei o conceito de península, fiz um paralelo com ilha. Ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Já a península, ela tem uma ligação, pelo menos, com o continente. Então eu dei o exemplo da Península Balcânica, da Península Itálica, que tem o formato de uma bota, e do lado da Península Itálica, que tem o formato de uma bota, tem a Península Balcânica, que é exatamente onde a Grécia vai se formar. Inclusive deu exemplo que aqui, no caso da Península Balcânica, a ilha de Creta, que vai ser bastante importante, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, é a principal ilha, ou a maior ilha, que fica de frente para a Península Balcânica. Aí falei de algumas características também geográficas do território grego, que ele possui... Diga, gente. Isso aqui é só uma revisão do que eu falei na última aula. Essas atividades que a gente tá fazendo? Aí você criou um novo diário de bordo. A gente vai ter que postar todas lá? Todas lá, ué. Da primeira aula, da segunda aula, da terceira aula. Acredito que em 4 aulas a gente vai matar a Grécia. É da Grécia só, não é dos outros, não. Não, isso, é só de Grécia. Tá lá, diário de bordo Grécia. É só ler, gente. Voltando, desliga. É por causa que a gente já fez já copiou, que o nome do coisa era diário de bordo. A gente fica se confundindo. Só volta o seguinte, essas dúvidas pontuais, individuais, me procura no Zap. Não vamos, porque a gente só tem 1h20. Se a gente vai parar todo momento para tirar essas duvidazinhas individuais aqui na aula, a gente não prossegue. Vamos aproveitar a aula para ter a aula. Essas dúvidas, pode me procurar no Zap. Se tiver dúvida, a gente abre plantão de dúvidas, isso aí é tranquilo. Me procurem no Zap, eu tiro as dúvidas pontuais. Mas agora eu vou pedir para vocês, desliguem o microfone. Depois, no final, eu paro e a gente tira as dúvidas, fechou? Senão eu perco o fio da meada. Eu não consigo acompanhar o que eu estou falando. Fechou? Não me interrompa agora, enquanto eu não estiver falando, fechou? Valeu, gente, obrigado. Então vamos lá. Vamos lá. Então aqui sobre o território... Desliga os microfones. Iago, desliga o seu microfone, por favor. Tá vazando aqui para mim. Obrigado. Então vamos lá, gente. Aí, de novo, dei algumas características geográficas da região balcânica dali, da Península Balcânica.
Ali tem uma quantidade grande de ilhas, está ela aqui, as ilhas, o mar Egeu, que é a partir dessa entrada, a gente tem o mar Mediterrâneo, a partir do recorte, que aqui, ó, a península, ela tem bastante recortes, o que vai facilitar demais a questão comercial. Por quê? Porque esses recortes na península são extremamente propícias a você estar construindo portos, locais onde os navios podem atracar. Então, tudo isso eu falei para vocês. O que mais? Tem uma região muito montanhosa. As planícies são trechos isolados e poucos, onde as planícies são propícias para a agricultura. Porém, a região, ela 80% dela é tomada por montanhas, o que dificulta, obviamente, o quê? A questão da agricultura. Isso, as melhores terras vão ficar na mão de poucas pessoas e a grande maioria vai ter que o quê? Se virar ou fazendo comércio ou trabalhando para essas pessoas que têm as melhores terras. Mas a gente já vai entrar no detalhe da sociedade grega. Seguindo aqui, também falei aqui sobre a fragmentação, né? Isso que vai facilitar a formação das chamadas polis. O que eram as polis? As cidades-estados gregas. O que era a cidade polis, gente? Esse termo, polis, ela só é utilizada para cidades gregas. E o que significa isso? Significa que cada cidade grega são independentes umas das outras, tanto politicamente como economicamente. O que unifica esse monte de cidade ali, professor? O que unifica essas cidades gregas é a cultura grega. A cultura grega unifica as várias cidades, mas cada cidade grega, chamada de polis, são independentes uma das outras nos aspectos políticos e nos aspectos econômicos. Isso é extremamente importante vocês gravarem. Então, se eu perguntarem para vocês o que é uma polis, o que vocês iriam me responder? O que seria uma polis? Cidades que são independentes. Em que aspectos? Culturais? Verdadeiro ou falso? Opa, falso. Então, em quais características elas são independentes uma das outras? Político, econômico. Político e econômico. Show de bola. Como, então, por exemplo, o Mônaco, o Vaticano. É um exemplo atual, só que no caso de Mônaco e no caso do Vaticano, elas não são cidades. Tanto Mônaco como o Vaticano, eles são países. E essa ideia de país e de cidade, ela precisa ser levada em consideração. Nesse caso aqui, a gente está falando, no caso grego, a gente está falando de cidades. Ainda não existe a Grécia enquanto país. Não existe países nesse momento. A gente está falando aqui no século IV, a gente está falando aqui no século III antes de Cristo. Então aqui não existe país. Atual, né? Isso. O que existem aqui são cidades. Então uma polis é uma cidade-estado. Por que ela tem esse nome? Justamente porque politicamente e economicamente elas são independentes uma das outras. O exemplo do Vaticano... Eles só são iguais no cultural. Na questão cultural. A cultura grega abrange todas as cidades ali, mas no aspecto político e no aspecto econômico, eles são independentes uma das outras. A política de Atenas manda, né, o governante de Atenas só manda dentro de Atenas. Ele não manda, por exemplo, em Esparta. Em Esparta vai ter um outro governante lá. Economicamente, do mesmo jeito. Economicamente falando, Esparta não depende de Atenas
e vice-versa. Agora, a cultura grega, aquilo que a gente falou, a questão das barbas, a questão de uma preocupação estética com o corpo, a questão da arquitetura, são muito semelhantes. Por quê? Porque a cultura, ela meio que é uma cultura geral de toda aquela região. Tranquilo? Eles acreditam no mesmo Deus. Isso, eles são politeístas. Perfeito. A comida é igual, os deuses são os mesmos, as vestimentas são iguais, o idioma é o mesmo. Então, tudo isso aí são aspectos culturais. Então, os aspectos culturais, eles são gerais, para todas as cidades e estados, para todas as polis. Agora, politicamente e economicamente, eles são independentes um dos outros. Eles tá aqui. Eles são diferentes nisso, mas na questão cultural, não. Perfeito. E é exatamente aqui onde a gente parou, no último slide, que a gente vai falar dos aspectos culturais desse povo, tá vendo? Ó? A civilização grega foi uma das mais diferenciadas, né? Lembra que a gente ainda falei um pouquinho sobre essa ideia de cultura avançada. Hã? Uma das mais complexas, para não falar avançada. Isso, complexas. Perfeito. Foi essa substituição que a gente utilizou, inclusive. Aqui no slide eu utilizei avançada, mas aí eu fiz todo um discurso, a gente discutiu bastante e a gente substituiu a ideia de cultura avançada por uma cultura complexa. Porque e aí eu falei... Uma mais avançada que a outra. Isso. Uma que tem mais tecnologia, a outra tem mais história. Isso. Tudo. Então elas são mais complexas que outras que têm civilizações mais simples. Mas não existe no aspecto cultural uma sociedade mais avançada ou melhor do que a outra. O que pode existir são culturas mais simples e culturas mais complexas. Por exemplo, os índios. Os índios têm uma cultura mais simplificada do que, por exemplo, os europeus. Então é nessa diferenciação que eu quis apresentar para vocês. Show de bola. Então vocês lembraram bem dessa questão que os gregos tinham uma cultura mais complexa que as outras civilizações que a gente já estudou até agora. No que tange, então, por exemplo, os gregos eles vão estrear essa ideia de moeda. Eles vão cunhar. O que é cunhar? Vão fabricar moedas. Eles vão se preocupar com a ideia do teatro, uma expressão cultural muito importante. Que mais? A arte também, eles vão se expressar através de esculturas, através de, principalmente, utilizando a cerâmica como uma expressão cultural. Gente, cuidado aqui, tá? Deixa eu lembrar para vocês que desde a pré-história, a arte já vem sido colocada. Qual foi a primeira arte apresentada na humanidade, lá na pré-história que eu citei para vocês? Arte rupestre. A arte rupestre. Professor, esqueci de te falar. Professor, a professora de artes ela fez com a gente. Peraí, gente, de cada vez. Não entendo ninguém, de cada vez. Duas Vamos lá. pessoas falam a mesma coisa. A professora de artes, ela fez com a gente arte rupestre, que nem você disse. Isso. Lembra que eu falei para vocês? Gente, o estudo de vocês hoje, né, a forma que vocês estudam hoje, a gente tenta ao máximo, os professores e a própria pedagogia, a gente tenta trabalhar como é que chama? Um conteúdo interdisciplinar. Eu já falei isso com vocês, tem até gravado. Inclusive, na introdução da aula de Grécia de vocês, acabei de falar, eu dei aula de geografia. Eu falei o que era península, eu falei o que era ilha, não é isso? Porque você falou de território, essas coisas. De território, exatamente. Isso aí é geografia. O professor de geografia vai falar isso com vocês. Mas por que o senhor fala também? Porque as matérias agora, elas se cruzam.
se cruzam. Eu não falei com profundidade, com certeza a professora de artes ela vai falar com mais propriedade, com mais profundidade sobre a arte rupestre do que eu. Mas eu preciso falar por quê? Porque o homem fez. E a história é a ciência do homem no passado. E a arte rupestre foi o homem pré-histórico que começou a produzir aquilo ali. O homem, o sapiens começou a produzir. E como é meu conteúdo, eu também passo por isso. Aqui, no caso dos gregos, e o slide está colocando, a gente já viu outras formas. Por exemplo, a arquitetura egípcia também já é uma forma de arte egípcia. A questão dos faraós, a roupa que os faraós se vestiam é completamente diferente da forma que os gregos vão se vestir, que a forma que os romanos vão se vestir. O idioma dos egípcios é diferente dos idiomas que os gregos vão falar. Que mais? A religião dos egípcios é diferente dos gregos. Então, tudo isso a gente está falando de expressão cultural. Diga lá. É que nesse negócio da geografia, porque assim, o homem fez parte daquela terra. Aí você precisa falar, porque o homem passou por lá. Então, lembrando que vocês também aprenderam isso. A geografia é quando o homem interfere naquela região. Quando há interferência humana, a geografia, lembra que a geografia ela estuda os dois aspectos, o aspecto natural e o aspecto humano. O aspecto natural, por exemplo, quando você estuda o relevo, o solo daquela região, ali é o aspecto natural. Geográfico, isso, geográfico. Quando o homem interfere, também a geografia mexe. Por exemplo, quando ele vai construir uma baía, né, que é aquilo que eu falei, um porto onde um navio vai atracar. Teve interferência humana? Teve. Então a geografia estuda aquilo ali também, mas aí a história também vai. Isso. Outras ciências vão ajudar ali na geografia, a geografia vai ajudar na história. Por isso que é aspecto interdisciplinar. Professor, nesse slide... Não tem nada a ver. Também, isso, Alan, isso. Perfeito. Professor... Diga. Nesse slide eu posso pôr assim, os gregos inventaram a moeda... Não inventaram. Não inventaram. A moeda, no sentido de ser algo de valor que se trocava por outras coisas, no aspecto de dinheiro, na ideia de eu tenho algo que eu troco por valor, os egípcios já faziam isso. Mas eu digo cunhar uma moeda, esse formato de moeda. Isso, cunhar, fabricar uma moeda neste formato que a gente conhece hoje, foram os gregos que começaram com isso. Ô, professor, aí eles fizeram o quê com o teatro? Eles que vão, a ideia de se expressar, em se contar uma história, utilizando o próprio corpo e interpretando personagens, a ideia da comédia e do drama também, mas... Fica tranquilo, eu vou me aprofundar nisso. Aqui eu tô falando de um aspecto geral, mas eu vou voltar na religião, vou voltar no teatro, vou voltar na literatura, vou voltar nos Jogos Olímpicos com detalhe, fica calmo. Não, aqui eu só passei geral. Aí, professor, essa parte do teatro já entra em arte também. Essa parte do teatro. Isso, vou entrar bastante nesse então, aspecto da arte. Então a gente precisa copiar esse slide? Não. Esse aqui é só para o que eu vou me aprofundar nisso aqui, mas eu vou ter um slide específico. Botar o resumo, precisa pôr o resumo desse? Aí é de você. Para mim não importa se você vai colocar, não. É só um aspecto de você se organizar aí na forma do seu resumo. Tranquilos? Então vamos seguir lá, gente. Vamos seguir aqui. Professor, ao invés de ficar botando o número. Ok. Aí é uma questão de organização pessoal. Eu não preciso colocar esse tanto de... Aí é uma questão de organização pessoal. Vamos lá. Também é importante que os gregos também vão se aprofundar na ideia de ciência, gente. Ó, mais um outro aspecto aí interdisciplinar da história. Gente, quando lá no primeiro dia de aula praticamente, quando eu cheguei e falei que a história
a história, o estudo da história era uma ciência, o que difere algo de algo científico, gente? Que eu falei lá no primeiro dia de aula. A história ela é uma ciência por quê? Que estuda o homem. Quando eu digo que algo é científico, é algo que eu posso fazer o quê? Provar. Isso. Provar. Você tem provas. Então, se liga. Perfeito, 100%. Então, cuidado. Olha aqui agora. Dentro das possibilidades, dentro das tecnologias da antiguidade, cuidado. Quando eu digo tecnologias da antiguidade, é só para vocês terem uma noção, gente. Lá não existia, ainda não foi inventado o telescópio, não foi inventado o microscópio, não foi inventado um monte de tecnologias que vão ajudar a ciência, mas no conceito de ciência, ou seja, uma preocupação de se provar o que se falava, seja de forma empírica, ou seja, através de experimentação, ou de forma racional, através da argumentação racional, através, por exemplo, da matemática. A matemática, ela é uma forma racional de se explicar algo. Eu provo para você que 2 e 2 é igual a 4 de uma forma racional. Eu não tenho como fazer um experimento, pegar o 2, olha o 2 andando ali, ó. Se eu pegar esse 2 que está andando e juntar com o outro 2 que está ali, vai dar 4. Eu tenho como fazer isso? Os números, então, os números, a geometria, a aritmética são campos da racionalidade que a matemática utiliza. Então, cuidado. Assim como a lógica. Aristóteles, ele foi o primeiro que ele vai criar uma língua na questão do texto, de eu provar se um argumento ele é válido ou ele é inválido, se ele é verdadeiro ou falso, através da lógica. Esta lógica, ela também, apesar de estar utilizando a língua, né, a silogia, ou seja, o texto, ele tem como provar se uma frase ela é verdadeira ou se ela é falsa através da lógica. Isso tudo são campos da ciência. E quem é que vai dar essa preocupação de se provar tudo que se falava, tudo que se afirmava? A filosofia. Ou seja, a filosofia, ela é a primeira ciência da humanidade e ela vai dar base, a gente diz que ela é a raiz de todas as outras ciências. Se hoje a gente tem a química, a física, a biologia, a matemática, a história, a geografia, o direito, relações internacionais, a diplomacia, todas as outras ciências, elas surgem a partir da filosofia. A filosofia vai ser justamente a preocupação que os gregos vão ter de provar tudo aquilo que eles afirmavam. Ou seja, agora a gente vai sair um pouquinho do âmbito da fé. A fé, lembra que eu falei para vocês que ela é o tempero, ela é a coluna vertebral da religião. E agora a gente vai sair da questão religiosa e a gente vai começar a entrar no campo da ciência, da prova, do eu conseguir sustentar de forma racional tudo que eu afirmo. Eu não ter que apelar para a fé. Mas tudo isso a gente vai dentro do âmbito. Tem que apelar para a fé, para a Bíblia, para essas coisas. Para a questão não só da Bíblia, gente, cuidado. A Bíblia, ela só vai vir, a ideia de um livro sagrado cristão, ele só vai vir no século IV depois de Cristo. Jesus já até passou. A Bíblia não podia contar nada sobre Jesus, porque Jesus ainda não tinha nem nascido. Calma. Vai se falar, lembra que a tradição da antiguidade e os mesopotâmicos, a cultura deles é baseada sempre na tradição
oral. A questão da escrita, como é que eu vou escrever o Antigo Testamento se a escrita nem tinha sido inventada? Então, cuidado. As pessoas vão começar a escrever sobre esses mitos da antiguidade, e vários desses mitos vão ser escritos e compilados para dentro da Bíblia. Então, cuidado, cuidado. A gente tem um livro aí, os mitos que são mais antigos que a Bíblia. Então, calma. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a filosofia, ela vai abrir um outro caminho de explicação do mundo. O mundo até então, o mundo natural, esse mundo que os antigos viviam, ele só havia sido explicado de forma religiosa. Os deuses criaram as coisas, o mundo parte a partir da criação de um deus ou de vários deuses, o homem é criação dos deuses. Tudo isso era utilizado para explicar o mundo, né? A árvore é a criação de Deus, o sol, a lua. Então tudo isso era um aspecto religioso. Com os gregos, a gente vai ter mais duas outras formas de explicação: a forma mitológica e a forma filosófica, que a gente vai falar um pouquinho das diferenças entre essas três explicações do mundo: a explicação religiosa, a explicação mitológica e a explicação filosófica de mundo, que são, vamos dizer assim, diferentes, mas semelhantes entre si. Eu não vou aprofundar isso, a gente vai voltar a falar isso de uma forma bem mais profunda lá no ensino médio, mas eu preciso que vocês consigam, na hora de me fazer a prova de vocês, que vocês consigam diferenciar o que é religião do que é mitologia, do que é filosofia. Mas a gente vai falar isso com um pouquinho mais de direcionamento daqui a pouquinho. Aqui eu só estou apontando que tudo isso que a gente está falando, a ciência, a filosofia, a mitologia, a moeda, a preocupação com o teatro, com a literatura, a preocupação com a história, tudo isso vai nascer com essa civilização agora. Por isso que lá no início eu comecei a afirmar que culturalmente os gregos, a civilização grega, é uma civilização complexa. Olha o tanto de coisa que os gregos vão criar, que até hoje nós utilizamos. Até hoje, na contemporaneidade, a gente utiliza, por exemplo, a filosofia. Como assim, professor? Sim, gente. Se eu estou falando para vocês que a história, a matemática, a química, a física, a biologia, tudo vem a partir da filosofia. A filosofia vai se preocupar com a forma racional, com a explicação de forma que eu consiga provar tudo que eu estou falando, e não mais simplesmente através da fé. Da fé você tem que acreditar. Se você acredita, ótimo. Mas como que eu vou provar que o mesmo Deus ele é três do mesmo jeito, da mesma forma? Não, isso aí você tem que ter fé. Você tem que acreditar que Jesus morreu e ele ressuscitou, que Jesus é filho de Deus. Tudo isso tem como provar? Não. Você tem que utilizar a sua fé. Você acredita nisso. Deu para entender? Mas a gente vai aprofundar. Vamos seguir lá. De novo no slide. Seguindo então aqui. Vamos falar um pouquinho agora, gente, da história. Como que a civilização grega... Como é que é, Vinícius? Não sei o número dele, gente. É só você olhar o conteúdo dele aqui, ó. Ele tá... Slide 7. Então vamos lá. Gente, os habitantes, né? A gente tem que entender o seguinte: os gregos, o povo grego, quando a gente diz que existe o povo grego, significa que ele tem, como eu falei anteriormente, a mesma cultura. Mas, como eu falei, esses povos, o povo grego, simplesmente não brotou na região balcânica ali, na Península Balcânica. Esses povos vão vir de outros lugares, outras civilizações que vão migrar. Desliga para mim, por favor, aí o microfone que está atrapalhando aqui. Eles vão migrar de outros lugares da Europa
e vão se concentrar na Península Balcânica. Só que qual o problema disso? O problema é que a região balcânica, a Península Balcânica, ela estava extremamente disputada. Vários povos indo-europeus tinham descido para lá, justamente pela sua localização geográfica. Ela está de frente para o mar Mediterrâneo e ali vai ter muitos conflitos, muitos povos brigando entre si. Porém, alguns desses povos vão atravessar o mar. Tá vendo aqui, ó, do lado direito, aqui onde eu tô, tá dando para ver o mouse? Deixa eu ver aqui se dá para ver meu mouse. Aqui, do lado direito da Península Balcânica, onde tem esse monte de ilha, deixa eu dar um zoom. Opa, beleza. Deixa eu dar um zoom aqui. Volta. Aqui. Aqui, ó, onde eu tô tendo esse monte de ilhazinhas, tudo isso aqui, ó, que está circuncisando, que está... então, o que é branco é Península Balcânica, o que está em branco. O que está em azul, do lado direito, onde tem essas ilhas aqui, a gente diz que aqui é o Mar Egeu. Aqui é o Mar Egeu. Ele é um mar vermelho, é? Não, o Mar Vermelho é aqui, ó. Então... Isso, aqui é o Mar Vermelho. Eu tô falando aqui, ó, onde tem essas ilhas. E o que é esse negócio vermelho aí também? Isso, esse aqui é a ilha de Creta. A ilha de Creta, é onde eu quero chegar. É aquela lá que fica perto de um salto? De um sapato? De uma bota? Não, então, a bota, ela está aqui do lado esquerdo. Nessa aí mesmo. Aqui não está na imagem. Aqui não está na imagem. Aqui eu só isolei a Península Balcânica. Balcânica. Que ela é a ilha que fica perto da bota. Então, não. A ilha de Creta é a que está de frente para a maior ilha. Lembra que eu falei? A maior ilha de frente para a Península Balcânica. Aqui eu tenho a maior ilha de frente para a Península Balcânica. Então essa aqui é a chamada Ilha de Creta. E por que eu estou falando dela, professor? Justamente porque os povos indo-europeus que começaram a invadir a Península Ibérica, a Península Balcânica para se estabelecer, né, para construir a sua casa e começar a morar, eles não conseguiam. Por quê? Porque havia muito conflito aqui, muito conflito. Os povos que desceram para cá começaram a brigar entre si. Só vai conseguir se estabelecer os povos que conseguiram atravessar, entraram num barco, fizeram barcos e saíram aqui da Península Balcânica e começaram a ir aqui para a ilha de Creta. Tá vendo? Eu chamo dos habitantes dessa região, são chamados de povos minoicos ou cretenses. E é justamente esses povos que vão ocupar 3.000 anos antes de Cristo, esses povos que vão conseguir se estabelecer e vão começar a formar um tipo de cultura comum que no futuro vai ser exatamente os gregos. Então, no primeiro momento, justamente porque por causa dos conflitos, eles não vão conseguir se estabelecer no continente e vão simplesmente atravessar aqui o mar e vão se estabelecer, ou seja, vão começar a morar na ilha de Creta. Então, essa civilização a gente chama de civilização cretense ou civilização minoica. Quem são eles? Quem morava na ilha de Creta. Tranquilos? Beleza. É tipo quem mora do Gama, é gamense. Isso, mas cuidado. Vamos imaginar o seguinte. O que, professor? Hã? É civilização o que eu não ouvi direito? Cretense ou minoica. Tá aqui no slide, ó. Ah, tá. Cretense ou minoica. É como se as pessoas viessem para morar em Brasília, só que tivesse muita briga. A gente não conseguia morar porque, por exemplo, eu colocava minha casa, de repente via meu vizinho, derrubava a casa e construía dele. Aí eu ia, brigava com ele, matava ele, construía minha casa. Aí vinha outro, entendeu? Tinha nessa confusão. Aí o que eu fiz? Eu saí de Brasília, vim para o Gama, e no Gama eu consegui
construir minha casa e ficar de boa. Então, eu não sou de Brasília no primeiro momento, eu sou do Gama. Mas conforme foi se acalmando, o tempo foi passando e isso vai se acalmando, eu saio do Gama e vou começar a construir minha casa em Brasília, numa cidade-estado, dentro do território de Brasília, só que com uma cultura comum. Que cultura? Descendente dos cretenses. Isso é importante vocês entenderem. Tranquilos? Então vamos seguir. Qualquer dúvida a gente vai tirando. Bom, por quê? Quem eram esses cretenses? Olha aqui nesse slide. Os cretenses, eles ficaram conhecidos porque eles vão ser os primeiros povos a construir as cidades e portos. Por que que eles vão construir portos, gente? Porque eles viviam em uma ilha. Quem vive da ilha, gente, ele precisa fazer comércio com as outras pessoas. Por quê? Porque quem vive numa ilha vive isolado. Então, quem está numa ilha tem que ter essa preocupação comercial, essa preocupação de começar a fazer relações com outros povos, porque eu estou isolado. Eu não estou ligado ao continente, eu estou isolado. Então, essa ideia de eu ter que, primeiro, construir barcos, que a única forma de eu sair da ilha é através de barcos, então por isso que eles vão ser construtores de portos. Todo mundo sabe o que é um porto, né, gente? Sim ou não? Sim, sim. Beleza. Sim. Então por que vai construir porto? Porque eu tenho que estacionar os meus navios, eu tenho que guardar os meus navios. Então E foi eles assim que vão... nasceram os mercadores, né? Isso. E aqui, ó, o comércio marítimo. Igual os fenícios, os cretenses também faziam comércio marítimo. O que é o comércio marítimo? O comércio através do mar. Tranquilos? Beleza. Então vamos seguir. Aqui é importante vocês entenderem também o seguinte. Tá vendo aqui, ó, a ilha de Creta, que eu estou destacando aqui, ó, a primeira área a se desenvolver através da civilização cretense, chamada também de povo minoico. E o que era formado por quais povos? Se liga. Lembra que eu falei para vocês que os povos indo-europeus, vindo de todas as regiões ali da Europa, vão tentar se estabelecer primeiro aqui no continente, ou seja, na Península Balcânica. Não conseguindo, eles vão para a ilha de Creta. Quais são... essa civilização cretense vai ser formada por quais povos? Então, eles aqui, ó. Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Esses 4 povos aqui, quando eles vão conseguir, eles estão brigando entre si aqui na região da Península Balcânica. Mas esses povos vão conseguir, uma parte dessa civilização vai conseguir se estabelecer na ilha de Creta, formando uma civilização comum, uma mistura de aqueus com eólios, com jônio, com dórios. A mistura desses povos vão formar a chamada civilização cretense. Tranquilo? Quando esses povos, os cretenses, conseguem se acalmar e voltam e vão começar de novo a povoar a Península Balcânica, eles vão formar uma nova civilização, o chamado povo grego, ou ainda os helenos. Os helenos. Professor, por que eles são chamados de helenos? Justamente por causa de um escritor que vai escrever uma obra que ele vai descrever exatamente essa civilização aqui. Quem já ouviu falar do cavalo de Troia? A guerra de Troia? Eu. Isso, então. Eu já ouvi falar, mas é mais conhecido. Professor, Então, esse é mais conhecido pela Gância. Perfeito. Então, o que acontece? Deixa eu abrir aqui de novo, e é importante, eu vou abrir mais um parênteses ainda. Eu vou falar só um pouquinho agora sobre a literatura. A literatura, que é um ramo da língua
Por que eu estou falando da língua? Eu não estou falando do português, gente. A literatura, assim como a gramática, ela faz parte do estudo da língua. E quando eu digo da língua, é do idioma. Eu não estou falando. No nosso caso, a gente substitui tudo isso aqui por, a gente chama de... Vocês têm aula de quê? De matemática e português, não é verdade? Isso. Só que no caso a gente está substituindo a língua, o idioma, pela falada aqui no nosso país, o português. Mas quando a gente fala de literatura e de gramática, a gente não está falando necessariamente de português. A gente está falando de idioma. Por exemplo, lá na Grécia, eles têm literatura e têm gramática? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Nos Estados Unidos, eles têm gramática e também têm literatura? Verdadeiro. Verdadeiro. Mas lá é chamado de português, o estudo disso aí? Não. Claro que não. Então deu para entender, olha só. Aqui a gente chama de uma forma geral, eu vou estudar português. Só que isso está errado. Por quê? Porque você não vai estudar português, você vai estudar literatura e gramática da língua portuguesa. O que é a literatura? Literatura é a prática de escrever, de ler e de escrever. Então, quando você pratica ler e escrever, você pratica sua literatura. Não é isso? Em português você não aprende ler e escrever? Sim ou não? Isso se dá para todas as línguas. Para todas elas. E o que é a gramática? A gramática são as regras da boa escrita. Não é boa e ruim, eu não gosto desse termo, mas assim, a forma correta, a regra para você escrever de forma correta. De forma correta. Então lá você vai aprender. Agora que eu fui voltado para a aula. Ah, que bom. Então seja bem-vindo de novo. Não esquece depois do que você perdeu, pegar lá na aula gravada, que você perdeu bastante coisa. Então, voltando. No caso aqui, especificamente, eu vou falar que os gregos, lembra que eu já falei, os gregos criaram muitas coisas no que até hoje nós utilizamos nas culturas mundiais. Inclusive na cultura brasileira, na nossa cultura. Bom, uma delas, dessa cultura mundial, é a literatura. A preocupação que os gregos tinham de contar história através da sua escrita. Então, quando eu crio personagens, quando eu conto uma história, essa história não é uma história necessariamente de coisas que aconteceram. A literatura, ela é coisas que um autor específico cria, tira da cabeça dele. Qual é a diferença, por exemplo, de uma escrita, a escrita histórica e a escrita literária? Alguém sabe a diferença? Quando eu digo assim, ó, isso aqui... A histórica é dos tempos antigos e a literária é para... Deixa eu ver. A história é do passado e a literária é do futuro? Não necessariamente. A história literária é eu acho que é um pouco mais para diversão e a história antiga. Não, por exemplo, eu pego história, pego um livro de história, um livro qualquer de história, eu me divirto muito. Além de ser um monte de outras coisas, também um livro de história não precisa ser necessariamente chato, ele pode ser divertido. Não é essa a diferença, não. Professor, coloca a minha turma aí, porque agora eu vou ter que sair. Você vai sair agora? Tá, coloca pra mim no chat lá que eu faço a observação. Tá bom. Tá bom? No chat não, desculpa, no meu zap. Coloca lá no meu zap, coloca a observação que você teve que sair mais cedo e a sua justificativa que eu vou passar pra coordenação. Tranquilo? No zap? No zap, por favor. Tem lá no grupo o meu número. Obrigado. Então, voltando, galerinha, para a pergunta de vocês. Qual a diferença entre um texto literário e um texto histórico? Um texto histórico fala do passado e o literário fala do presente. Não necessariamente. E é comprovado por exemplo, que é verdade. Opa! Volta de novo o que você acabou de falar.
Que é comprovado que é verdade. Perfeito. Gente, lá no primeiro dia de história de novo, vamos recapitular. A primeira coisa que eu defini a história foi que eu disse que história é uma ciência. Se história é uma ciência, ela tende a provar tudo que ela afirma. Tudo que eu vou falar para vocês, tudo que eu falo, toda narrativa que eu construo, ela tem que ser baseada num texto histórico, numa fonte histórica, ou seja, de algo que realmente aconteceu, de algo que realmente existiu. Por isso que tem grandes discussões aí sobre, por exemplo, pra gente, só para não confundir rapidamente a cabeça de vocês, o Jesus mitológico e o Jesus histórico. A gente tem muita confusão nisso. Jesus existiu? Bom, Jesus como uma figura mitológica, assim como Zeus, assim como qualquer mito, ele existiu. Machado de Assis existiu, não Machado de Assis, mas assim, Brás Cubas, todos os personagens. Depende da fé da pessoa. Então, cuidado com isso, olha só. Quando eu digo que o Jesus é um Jesus histórico, quer dizer que ele pisou a terra. Eu tenho, além de simplesmente escreveram sobre Jesus, eu tenho outras formas históricas de que comprovar de que Jesus nasceu, pisou nesta terra e morreu. Por exemplo, o Santo Sepulcro. Eu tenho, por exemplo, as vestimentas que Jesus, quando foi crucificado. Então eu tenho outros elementos físicos, materiais, que comprovam um Jesus que realmente nasceu, viveu e morreu nessa terra. Então, este a gente diz que é um Jesus histórico. Eu tenho elementos que comprovam a existência dele. Agora, quando eu digo que isto é literatura, quer dizer o seguinte, que isso, ele existiu. Não quer dizer, se está na cabeça do autor, não quer dizer ele escreveu sobre aquilo ali, ele existiu, mas existiu de fato, historicamente? Não. Ele escreveu na cabeça, um autor criou um personagem e esse personagem viveu uma história. Então aqui a gente diz que é uma história com E de elefante e não história com H de homem. Então a história com H é a história ciência, que ela se comprova por elementos históricos, por fatos históricos, por fragmentos históricos. Já a história com E, ela é literatura, ela é algo criado pelo próprio homem. Deu para entender a diferença de literatura para história? Sim. Eu vou perguntar isso na prova de vocês. Se liguem. Eu tenho elementos físicos comprobatórios do que eu estou contando para vocês, isso é história com H. Se é simplesmente literatura, é simplesmente ficção, aquilo ali é história com E, ela é literatura. Por que eu estou dando esse exemplo, professor? Justamente porque eu vou falar de um cara chamado Homero. Quem foi Homero? Foi um grego, assim como outro grego que eu já citei aqui, que deu inclusive o nome de Mesopotâmia e foi considerado o primeiro historiador. Isso. Heródoto foi o primeiro grego a criar a história. Ele é considerado o primeiro historiador. Já Homero, também com H, Homero, foi o primeiro grego, o primeiro homem na história a criar a literatura. Ele foi o primeiro a se preocupar em contar uma história a partir de uma narrativa criada da cabeça dele. E Homero ele vai escrever duas grandes obras, dois grandes livros, chamados de A Ilíada e a Odisseia. E a Ilíada e a Odisseia vai contar a história, por exemplo, na Ilíada ele vai contar a guerra entre Troia e os gregos e os troianos, na chamada Guerra do Cavalo de Troia, a Batalha do Cavalo de Troia. Ele vai contar essa batalha. Ele também, dentro da literatura dele, ele vai falar um pouquinho sobre os chamados semideuses. E o semideus, que ele também já teve até filme, que vai falar sobre isso, é um semideus chamado Aquiles.
que vocês também já devem ter Oxe, ouvido professor, tá falar. me citando aí, professor? Olha, Pois olha. é. Saúdam Aquiles, saúdam Aquiles. Aquiles Eu foi falei, um gente, aí, ó, tá semideus. Alguém sabe a diferença entre o Deus e um semideus? O Deus, ele é adorado por todos. Os semideus são filhos de deuses. Com Isso, então calma. Semideuses, isso. Quase Deus? Humanos. Um semideus quer dizer que metade, né? Metade dos genes daquele é de um deus, mas ele também tem metade humana. Professor, você é tão famoso que eu tô até em aula de história, ó. Ó, que bacana, hein? Show de bola. Professor, Peraí, gente, um de cada vez. o Homero, posso supor que ele criou a literatura? Ele foi o primeiro a desenvolver o que a gente chama hoje de literatura. Ele foi o primeiro a escrever 2 livros de literatura. A Ilíada e a Odisseia. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque exatamente nessa obra, a Ilíada e a Odisseia, que ele vai, inclusive, indico para vocês, vou até deixar depois lá na página de história, na sala de história de vocês da plataforma, um livro foi até com aquele ator, como é que é o nome dele, gente? Que é considerado um ator super bonitão. Thor? Pode? Quem? Thor? Esqueci o nome. Não é o ator que faz o Thor, não, gente. Ele é mais das antigas. Ele agora já tá com 50 e poucos anos. É o... Leonardo DiCaprio? Não. Não. Aquele que fez o Rambo? Eu acho que é Jack alguma coisa. Eu acho que é Jack, William alguma coisa. Não. Oh, meu Deus do céu. Fugiu o nome dele, gente. Pesquisa aí, professor. Isso. Vou pesquisar agora. Ator... Melhor pesquisar do que deixar assim, né? Professor, falando em semideus, eu me lembrei de um filme. O senhor já viu Jack o Ladrão de Raios? Jack, o Ladrão de Raios, exatamente. Ali também vai falar... Percy Jackson. Percy Jackson. Foi mal. Percy Jackson, o cara fala Jack. O ator que eu estou falando é o Brad Pitt. Vocês conhecem o Brad Pitt? Sim ou não? Sim. Já ouvi falar. Não conheço, não conheço. Ó, ele aqui, ó. Esse aqui, ó. 11 Homens e um Segredo. 11 Homens e um Segredo, muito bem. E o filme é Troia, exatamente esse filme aqui, ó, que vai contar a Guerra de Troia. E o Brad Pitt é exatamente o ator que vai fazer o papel de quem? Do Aquiles, o semideus. Esse cara aqui ele é praticamente imortal. Esse homem, ele vai enfrentar... Não tinha guerreiro mais poderoso de que Aquiles nessa época. Ele só tinha um local que ele era mortal. Mata ele é uma flechada. É o calcanhar, exatamente. Tanto é que a gente tem um termo que diz assim: o calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles era o único ponto que podia matar. Se você o ponto fraco dele. Já sei onde eu vou atacar o Aquiles. Já sei onde eu vou. Vai no calcanhar. Voltando, galerinha. Perfeito. Voltando então, se liga. Por que então que eu estou falando aqui de Homero? Porque exatamente nessa obra, além de contar a Guerra de Troia, ele também vai contar a história de Helena. Helena era a mulher mais linda, a mulher mais linda da época de todo o mundo, e ela vai ser disputada entre um troiano e um grego. E exatamente nessa Guerra de Troia, quando os troianos... Até naquela época tinha rivalidade por mulher. Tinha, sempre teve. Isso vai permear sempre a literatura mundial. Tem certos arquétipos, né, como o ciúme, como a vingança. Tudo isso ele já vem sendo discutido dentro da filosofia, a gente chama de arquétipos. O que são arquétipos? Isso. O que são arquétipos? São símbolos que representam sentimentos humanos que, independentemente da cultura, independentemente da geografia, de onde você mora, do tempo que for, os antigos, presente, passado, futuro, se você é um ser humano, você tem os arquétipos. O que são os arquétipos? Ciúme, amor, ódio, paixão, todos esses sentimentos a gente chama de
arquétipos, e eles são simbolizados desde a antiguidade até a contemporaneidade. Você quer um símbolo bem bobo, que desde a antiguidade e nunca mudou a simbologia? Quando a gente fala de amor, qual é o desenho que simboliza o amor? Coração. Pois é. E como se o amor... Isso é um arquétipo. Alguém, em algum momento, criou que o amor vinha do coração. Não sei quem criou isso. A gente pode fazer uma pesquisa sobre, mas inventaram que o sentimento do amor, ele vem do coração. Porque quando a gente ama, o nosso coração dói. Mas isso é só uma questão de poesia. Tranquilo, gente. Não vou discutir isso agora, não vou. Quando a gente entrar em filosofia, a gente discute um pouquinho os arquétipos. Aqui, eu só quero voltar para vocês o seguinte. Homero, justamente nessa obra de literatura, quando ele criou essas duas obras, a Odisseia e a Ilíada, ele vai contar a guerra de Troia, e quando Troia invade os gregos, eles vão conseguir, através daquela estratégia do cavalo de Troia, invadir a Grécia, e ele vai matar todo mundo, mas tanto Helena, que era a motivação dessa guerra, quanto alguns gregos vão conseguir fugir. E essa civilização que consegue fugir dos troianos e que vai, entre aspas, vai povoar a Península Ibérica, vão ser chamados exatamente com o nome que eu coloquei ali no slide para você. Eles vão ser chamados de helenos. Então, o povo grego, que já mora na Península Ibérica, ou na Península Balcânica, são chamados de helenos. Então, cuidado. Se liga. Quando eu falar do povo grego, eu estou falando dos helenos, 2000 anos antes de Cristo. Quando eu falo o povo antes dos helenos, quem são os povos que ainda não são gregos? Eles ainda vão formar os gregos. Quem são os povos que viviam lá na ilha? Indo-europeus. Não, os indo-europeus vão formar, esses indo-europeus vão formar os helenos, mas também vão formar os povos, que viviam na ilha. Que ilha era essa? Isso, os cretenses, exatamente. Os cretenses são aqui, que não conseguiram aqui, que tinha muita crise ainda no continente, vão se estabelecer na ilha de Creta. Quando eles voltam para a ilha, esses povos indo-europeus conseguem vir para a ilha, eles vão ter, através dos livros de Homero, eles vão ser chamados também, vão ser aqui sim, os povos gregos, também chamados de helenos, por causa das obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Tranquilos? Bom, eu vou parar aqui, que eu acrescentei bastante coisa. Professor. Diga. Homero foi um poeta? Homero foi mais do que um poeta. Ele foi um escritor, Professor, o primeiro escritor a fazer literatura no mundo. Professor, eu caí algumas vezes, aí eu perdi Todo algumas mundo Mas você machucou quando você caiu? Não. Só ralou o joelho? Não, professor. Desculpa, piada de tiozão, né? Foi mal. Nas aulas, o professor já tá se pagando de aluno. Não é? Já tá fazendo gracinha besta, hein? Bom, você caiu, não tem problema. O importante é eu não cair. Por quê? Além de eu sou mais velho, se eu me machucar vai ser pior, mas é porque eu estou gerando o vídeo. Então, se você caiu, perdeu alguma coisa, pegue o vídeo que eu já vou postar na sala de aula para você fazer o seu resumo. Galerinha, estou abrindo agora o chat para vocês. Façam as chamadas. Diga. E eu vou tirando alguma dúvida que tiver por agora. Pode ir tirando as dúvidas. Eu que não sou besta nem nada, não vou precisar copiar nada. Não vou nem precisar ver a aula, porque eu tava aqui já copiando o que você falava. Pode sair? Já copiei tudo. Eu também. Tranquilo.